Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre Pedro Damasceno, nosso 14º encontro. Estamos na nossa 7ª contemplação, ou conhecimento. Vamos fazer a leitura e vamos depois comentando algumas partes desse texto da vida espiritual de Pedro Damasceno. Aquele a quem foi dado o 7º conhecimento, o passo para a 7ª contemplação, admira a multidão das potências incorpóreas. As potências incorpóreas se referem ao mundo dos anjos e toda a hierarquia do mundo celeste, o mundo dos anjos, a saber, os poderes, os tronos, as dominações, os serafins, querubins, os 9 coros que encontramos em todas as escrituras divinas e cuja natureza, força e outros bens que neles podemos contemplar são conhecidos de Deus, seu Criador. Então agora o místico já consegue dar uma subida para o conhecimento do mundo angelical, o mundo dos anjos. Ele também admira como eles se desenvolvem segundo sua ordem, a função que cada um exerce dentro deste mundo das potências incorpóreas, desse mundo angélico. Mas as potências do alto têm ainda outras qualidades, das quais fala João Crisóstomo. Senhor Saboá se traduz por Senhor das potências. Deus se opõe, então, aos orgulhosos e se manifesta como Deus das potências, as quais transmitem umas às outras a luz que recebem. Então, há uma comunicação de bens e de graças, há uma comunicação dentro desse mundo angélico de toda a realidade divina desse Deus que é Senhor de todas as potências. Os anjos, diz ele, iluminam os homens. Então, a função dos anjos é um serviço ao ser humano. Então, é função dos anjos iluminar os seres humanos. Eles próprios recebem a luz dos arcanjos. Os homens recebem a luz dos arcanjos, que a recebem dos principados. Há sempre uma forma de transmissão de luz, essa iluminação. Nós sabemos que na obra de Pseudo-Dionísio Areopagita, quando nós nos damos com a hierarquia celeste, lemos a obra Hierarquia Celeste, a teologia mística, nós somos capazes então de perceber alguns elementos importantes, porque todo o processo da vida do ser humano caminha em 3 momentos. A via purgativa, isto é, a penitencial, a via iluminativa, aqui funcionam a ordem dos anjos que iluminam os seres humanos, como serviço à humanidade, e a vida perfeitiva, isto é, também chamada unitiva, que é a via de perfeição. Essas 3 escadas mostram o processo de crescimento, da purificação, da iluminação e da perfeição. É assim que em cada ordem recebe da outra a luz e o conhecimento. Então há toda uma comunicação de luz e conhecimento no meio dos anjos que depois passam aos seres humanos. Então o ser humano ser capaz de entrar nessa dimensão desse conhecimento da realidade divina e buscar nessa realidade divina essa iluminação capaz de poder crescer cada vez mais no aperfeiçoamento. É assim que cada ordem recebe da outra a luz e o conhecimento. Ele diz ainda que a raça dos homens
é um cordeiro que Deus não perdeu, né? Mas que se perdeu sozinho. Então, ele faz uma avaliação de uma parábola que diz, olha, né, a raça dos homens é um cordeiro que Deus não perdeu. Deus não perdeu, né, o ser humano. Não foi Deus que perdeu o ser humano. Mas o homem se perdeu sozinho pelo pecado. E que os anjos são os 99 outros que não se perdeu. Então, aquela ovelha perdida se refere à humanidade que é resgatada pelo bom pastor que vai ao encontro dessa humanidade, enquanto os outros 99 se representam os anjos que não se perderam. É uma leitura da parábola do pastor. Considerando a sabedoria e o poder do Criador e as multitudes criadas por uma simples ordem sua, porque Deus disse, tudo foi criado, tudo faz parte dessa disposição da vontade divina, ninguém obrigou a Deus a criar, ele criou por pura liberdade, por puro amor, né? É uma atitude da bondade divina. Então, considerando a sabedoria e o poder do Criador, Deus, e as multidões, criadas por uma simples ordem sua, o mundo angélico, o mundo da terra, os homens, seres humanos, né? Gregório, o teólogo, diz que pelas multidões, ou multitudes, devemos, em primeiro lugar, entender as potências angélicas. Então, os anjos foram os primeiros seres a serem criados. Entrando pelo intelecto no interior do santuário, do outro lado do véu, nos tornamos imateriais, diz Santo Isaac. Vamos tentar entender o que o Isaac nos diz. Entrando pelo intelecto, então, a capacidade intelectiva de aprofundamento da realidade, daquilo que o ser humano é, da compreensão da sua realidade humana, na sua profundidade. No interior do santuário, porque dentro do ser humano nós temos um santuário, esse santuário, Deus que habita em nós, São Paulo fala templos do Espírito Santo. Então, no interior do santuário, do outro lado do véu, dos santos, existe um lado santíssimo dentro da realidade humana, nos tornamos imateriais. Ali nós vemos a nossa verdadeira realidade, que não é uma realidade material, mas imaterial. A nossa realidade puramente espiritual. O templo exterior é o sinal do mundo. O véu, a porta do santuário, é o firmamento do céu. Os santos simbolizam o que está para além do mundo, o lugar onde os anjos incorpóreos e materiais não cessam de cantar a Deus e rogar a Ele por nós, segundo o grande Atanásio. Então, há a realidade da ordem da criação e há a realidade dentro do próprio homem, que está todo o princípio da criação e também toda a realidade, a sacralidade da realidade humana. Entramos assim na paz dos pensamentos e nos tornamos filhos de Deus pela graça. Essa realidade descobrida mais íntimo do ser humano, essa realidade desse santuário, essa realidade imaterial que faz o ser humano ser aquilo que o encontra diante dessa graça pura de Deus e que, ao mesmo tempo, essa realidade nos faz filhos de Deus pela graça. E aí nós podemos conhecer os mistérios escondidos nas divinas escrituras, como disse João Damasceno, porque nós conseguimos entender dentro da realidade mais profunda e espiritual do ser humano o sentido da palavra. Porque eu posso ter uma leitura da palavra, uma leitura física, material. E só uma pessoa que tem uma dimensão espiritual vai descobrir naquelas palavras a dimensão espiritual que está nela, porque por detrás dela está toda a realidade da divindade que se manifesta por meio daquela palavra. O véu divino do templo rasgou-se quando o Criador foi crucificado.
revelando a verdade escondida na letra aos fiéis que dizem: você é bendito, Deus de nossos pais. Então, reconhecimento, o véu se rasga, o ser humano é capaz de ver a Deus. O ser humano é capaz de encontrar a Deus. O ser humano é capaz de louvar a Deus com toda a dignidade que Deus merece, porque ali ele já está totalmente voltado na sua dimensão espiritual, a sua realidade mais profunda, divina, a essa realidade material, imaterial. E reconhecemos: bendito Deus de nossos pais. Aquele que está no mais profundo de nós, e no mais profundo de toda a ordem da criação, é aquele que nós reconhecemos como bendito, o Deus dos nossos pais. São como o Melódio diz igualmente: o primeiro dos mortais provou o fruto da árvore e habitou na corrupção. Faz uma referência a Adão, né? O primeiro dos mortais provou o fruto da árvore e habitou na corrupção. Condenado a perder a vida na maior das desonras, em seu corpo perecível, a realidade física, ele transmitiu a perdição a toda a raça como a chaga de sua doença. Fez com que toda a humanidade participasse do seu pecado, da perda da graça. Mas nós que nascemos da terra, encontramos a cruz. Então a cruz é a realidade que muda tudo, que dá um sentido diferente. Mas nós que nascemos na terra, encontramos a cruz, que nos chama e dizemos: seja Deus louvado acima de tudo. Então, diante disto, descobrir que nós temos uma realidade, um templo precioso, onde está a presença divina, o Santo dos Santos, que é preciso que nós possamos entrar lá para descobrir a nossa realidade imaterial e nessa realidade nos identificarmos com essa grande obra da criação que Deus nos deu. Talvez aquilo que mais vale a pena a gente entender, a forma como ele interpreta a parábola da ovelha perdida. É interessante que ele diz que a ovelha que se perdeu foi o homem. Deus não perdeu nada, foi o homem que se perdeu. E as 99 ovelhas que não precisam, ele diz, essas 99 ovelhas são os anjos. E ele sai à procura da ovelha que se perdeu, a humanidade, para que essa humanidade possa reentrar dentro do grupo daquelas que não se perdeu. A busca do ser humano para entrar dentro dessa realidade angélica, dentro dessa realidade sagrada, que o próprio homem se perdeu pelo pecado. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.